Agora vamos para a nossa aula de hoje. Cadê o outro slide? O outro PDF aqui. Bom, hoje nós vamos falar de algumas propriedades dos sistemas LTI, Linear Time Invariant. Sempre, aqui a gente, como a gente usa muito termo em inglês, LT, LTI, deixem sempre a mesma. Linear invariante no tempo, Linear Time Invariant. Pode deixar um ou outro. Mas esses sistemas, eles vão ser de particular interesse, ou seja, linear e invariante no tempo, porque eu vou ter operações importantes que são úteis na análise de sistemas. Eu mencionei para vocês já, olha, garantir que o sistema é linear é impossível. A gente teria que ter uma real linear é impossível porque você tem várias faixas de amplitude. Garantir que o sistema é invariante, você teria também é impossível garantir porque a gente não tem controle sobre o tempo. Mas a análise de sinais e sistemas lineares invariantes no tempo é importante porque eu posso olhar para as faixas de amplitude que o sistema é linear, se comporta de maneira linear, e olhar para os intervalos de tempo que eu considero invariante no tempo. Por exemplo, essa lâmpada que estava incomodando aqui a minha filmagem, ela, se a gente considerar de um dia para o outro, possivelmente não vai ter grandes variações na intensidade luminosa, na eficiência luminosa dessa lâmpada. Então, se a gente alimenta esse sistema, que é a lâmpada, com um sinal senoidal de 220 volts, 60 Hz, hoje, possivelmente amanhã, a luminosidade que ela vai irradiar é a mesma. Agora, eu não garanto daqui a 3 anos. Então, a lâmpada, que é um sistema invariante no tempo de hoje para amanhã, eu não posso garantir com 3 anos, porque ela vai perdendo eficiência luminosa. E a vantagem, vindo aqui para o slide, é que, matematicamente, então indo para a parte formal, eu posso determinar para um sistema a saída desse sistema, baseando-me apenas na entrada e na resposta ao impulso, por meio da operação de convolução, que para o caso discreto é dada dessa forma, e para o caso por meio do integral. Aqui depois faça uma correçãozinha, que aqui é x de t. Entra x de t pelo sistema cuja resposta ao impulso é h de t e gera y de t. Então x é a entrada, y é a saída. Então a convolução do sinal de entrada com a resposta ao impulso me dá a saída. Tá? Bom, então a primeira propriedade é a que a gente viu agora há pouco, certo? A convolução, ela é comutativa. Tanto faz você fazer x de n convoluído com h de n, quanto h de n convoluído com x de n. Isso para o caso discreto, e no caso contínuo, x de t convoluído com h de t é igual a h de t convoluído com x de t, que aqui nós temos a integral. Bom, para provar isso, é uma substituição, a gente faz uma mudança simples de variável, chama o de t menos tal aqui embaixo, e faz análise, o limite de integração e também as funções, ou então no domínio discreto eu faço um r igual a n menos k. Dessa forma, r igual a n menos k, ou t u igual a t menos tal, você consegue analisar as duas expressões e mostrar que a convolução ela é comutativa. E aqui eu vou abrir outro parênteses, veja, olha. A convolução, ela me dá a saída de um sistema que é linear invariante no tempo a uma entrada arbitrária. Se o sistema não for linear invariante no tempo, eu continuo podendo fazer a convolução entre as duas funções, é esse cálculo. Só que ela não vai ter essa interpretação, porque a interpretação só vale, quando nós fizemos uma dedução, se o sistema for linear invariante no tempo. Ou seja, primeiro ponto, a gente pegou um sinal, fez a decomposição dele com soma de impulsos deslocados, e mostrou que a soma de impulsos deslocados vezes o valor da amostra no ponto é uma combinação linear de impulsos deslocados. A resposta é a combinação linear da resposta individual desse sistema aos impulsos deslocados. Então, só vai valer quando o sistema é linear invariante no tempo.
Bom, e matematicamente, qual é a função disso? É que você pode inverter a ordem, certo? No cálculo algébrico ou gráfico, a gente viu que essa operação aqui, h de tal, x de t menos tal, h de tal, x de t menos tal, consiste em deixar uma função parada e inverter a outra, variar essa outra de menos t a t, de menos infinito a mais infinito, fazer o produto e calcular a área. Certo? Então, matematicamente, a gente consegue fazer isso. Em termos de sistemas, você pode ter alguma vantagem, né? Processamento paralelo, mudar uma ordem e por aí vai. Certo? Armazenamento, isso aí é muito variável. Então, você pode ter vantagem nesse tipo em aplicar comutatividade. Bom, a outra propriedade que a gente vai ver é a propriedade distributiva. Então, o que é a propriedade distributiva? É dada por essa expressão aqui. Quando você tem x de n convoluído com h1 de n mais h2 de n, isso é equivalente a convoluir x de n com h1 de n e somar este resultado ao resultado da convolução de x de n com h2 de n, que vale também para o tempo contínuo. Certo? A gente mencionou que também iríamos fazer no tempo contínuo. Deixa eu desligar aqui o celular. Botar no silencioso. Desculpa. E a interpretação disso, né? Ou seja, a propriedade distributiva, ela está relacionada à associação em paralelo de sistemas. Então, quando se tem um sistema paralelo, ou seja, eu vou pegar dois sistemas distintos, aplicar a eles uma única entrada e somar, pode ser somar ou subtrair aqui, somar as duas saídas para gerar uma saída geral. Então, isso pode ser feito matematicamente somando os dois sistemas. Posso pegar o H1 de t com o H2 de t e somá-los. Vou ter um novo sistema, que é o resultado da associação em paralelo dos dois sistemas anteriores, e gerar um sistema resultante, cuja saída vai ser a mesma do sistema anterior. Uma aplicação aqui dessa distributividade é quando você pode fazer um processamento paralelo. Então, na minha área, que é telecomunicações, esses processamentos paralelos, você tem várias aplicações. Tá, pelo menos duas. Uma delas é a modulação em quadratura. Então, quando você quer aumentar a eficiência espectral no sistema, você pode, em vez de usar um único sinal portadora, que é um sinal cossenoidal de alta frequência, você usa dois, que são ortogonais entre si, um sinal cossenoidal e um senoidal, e coloca dados distintos. Eu posso colocar também o mesmo dado e depois somar. Então, é uma operação em paralelo. Outro caso que pode ser feito e isso é aplicado. Quando se trabalha, até no 5G, desde o 4G já tem, modulação ao FDM. Você pega várias portadoras e coloca os sinais para entrar e ter o processamento em paralelo. E depois soma tudo e transmite pelo meio de comunicação. Em termos de programação, hoje em dia você já tem vários sistemas que têm processadores em paralelo. Então você pode, para um mesmo dado, identificar quais são as parcelas de processamento que podem ser feitas de forma paralela e ganhar tempo com isso. Porque na forma serial, você só inicia o processamento de uma dada informação quando a outra já foi totalmente processada. Então, a saída do sistema se transforma na entrada do outro. Então, essa ideia de paralelismo, ela está apoiada aqui na propriedade distributiva da convolução. Bom, temos a propriedade distributiva e também temos a propriedade associativa. Então, o que é a associativa? É quando você vai ter um processamento em série, um processamento em cascata, também chamado de cascata, que está ilustrado nessa figura aqui. Você tem um sinal x de t, adentra um sistema 1,
cuja resposta é algum de t, e o resultado desse processamento, a saída dele, é aplicada à entrada de outros sistemas. Então, a propriedade associativa é você ter um sinal x de n convoluído com o resultado da convolução de H1 de n e H2 de n, e isso é igual a fazer x de n convoluído com H1 e o resultado convoluir com H2. E vale também para o domínio do tempo. Lembrando mais uma vez aqui, enquanto a gente puder andar em paralelo, né, fazendo uma alusão à disciplina, a parte de sistemas e sinais discretos e sistemas e sinais contínuos, a gente vai participar, vai continuar. Então, isso vale tanto para o caso discreto, quanto para o caso contínuo. Bom, uma interpretação gráfica disso, né, que a gente pode fazer, olha. Quando você tem x de n, x de t, o resultado aqui, y2, seria o resultado de x de 1 convoluído com H1, convoluído com H2. Mas você pode substituir isso por um sinal, um sistema cuja entrada é x de t, e a resposta ao impulso é H1 com H2. H1 de t convoluído com H2. Se nós olharmos que isto é uma convolução e nós podemos aplicar a propriedade comutativa aqui, eu mudo a posição de H1 com H2, e esse sistema aqui, x de t adentra em H1 e o resultado adentra em H2, é equivalente a esse sistema cuja entrada é o x de t, que é aplicado ao sistema H2, e o resultado é aplicado como entrada do sistema H1, gerando y de t. Então, essa propriedade, a propriedade associativa da convolução, ela está ligada à associação em série, ou também chamada de associação em cascata de sistemas. Eu tenho um exemplo que é bem perigoso. Lá em Campina Grande, no laboratório de alta tensão, eles têm, na minha época também, não sei se continua funcionando, mas tinham 2 transformadores de 300 kV, que eles podiam botar em cascata, né? Então você pega uma tensão, joga para 600 kV, joga 2 em série, você teria 1, eu estou na dúvida hoje se é 300 kV cada ou 600 kV cada um, porque gera até 1,2 MV. Acho que é 300. 300 dá 600 kV. Então, essa era uma associação em série. Você tem aí uma tensão dobrada. Mas aqui vale uma observação. Aqui eu vou voltar um pouquinho. Nessa propriedade da associatividade, em que você pode mudar a ordem, ela só vai valer para sistemas lineares. E invariantes no tempo também, porque você pode ter um processamento aqui, demorar um determinado tempo, e isso vai influir um ou outro. Então, só vai valer essa associação, que você pode mudar a ordem dos sistemas, se o sistema for linear e invariante no tempo. E aqui a gente tem um exemplo, que a linearidade vai prejudicar aqui. Suponha que no sistema H1, ele seja apenas um dobrador de tensão aqui, suponha que seja um dobrador. Dado a entrada de um x1, a saída é 2x1 de t. E tenhamos um sistema H2, cujo o sistema vai calcular o valor quadrado do sinal. Por exemplo, é uma potência, né? Se a gente tiver como sinal de entrada um sinal de tensão ocorrente, e o sinal de saída for a potência dissipada aí num resistor, por exemplo. Então a gente vê que essa porção aqui, y2 de t, igual a x2 de t ao quadrado, é claramente não linear. Então, se você muda a ordem de aplicação aqui desses dois sistemas, ele vai produzir resultados distintos, porque ele não é linear. Então, vejam o seguinte, suponha que a gente muda a ordem, então você tem um sinal x na ordem original aqui, H1, H2. Você vai pegar, colocar x1, o y1 vai ser 2x1 de t. E vai aplicar esse y1 à entrada aqui. Então, 2x1 de t ao quadrado me dá 4x1 de t ao quadrado. Isso aplicando primeiro a entrada ao sistema H1 e depois H2. Agora, se fizermos o contrário, aplicar primeiro H2, você vai elevar o sinal ao quadrado. Então, entrou x1 de t, o x de t vai ficar x ao quadrado de t. E depois um sistema dobrador, 2.
Então você vai ficar, no segundo caso, com 2x ao quadrado de t. Enquanto que no primeiro caso você ficou 4x ao quadrado de t. Então a ordem aí da associação dos sistemas influiu na saída, gerou duas saídas distintas. Por quê? A propriedade da associatividade só vale se os sistemas forem lineares. Tá? Bom, então são essas as três propriedades. A aditividade, a distributividade, então a associatividade e a comutatividade. Então a convolução ela apresenta essas três propriedades. Em alguns casos úteis no cálculo da convolução e outros com aplicação prática. Bom, agora vamos ver algumas propriedades dos sistemas LTI. Então, algumas propriedades que a gente falou são propriedades importantes. A gente falou memória. Então, a memória é a capacidade do sistema reter ou não informação, uma energia. Dizer se o sistema é inversível ou não, ou seja, eu posso recuperar um sinal, desfazer os efeitos que o canal de comunicações fez nesse sistema. Causalidade, ou seja, um sistema é causal quando ele é não antecipativo, então você é fisicamente realizável. Então a gente pode levantar essas características, deduzir quais são as propriedades que o sistema atinge, olhando para a sua resposta ao impulso. Bom, a primeira análise que a gente vai fazer é verificar se ele é com ou sem memória. Então, mais uma vez, o que é a memória de um sistema? É quando ele é capaz de armazenar energia ou informação. Então, veja, um capacitor, relação entre tensão corrente. Você tem que a capacitância, a tensão é 1 sobre C integral da corrente, de menos infinita a T. Então, ele armazena energia. Então, o capacitor ele não vai ser sem memória. Ele tem memória porque ele armazena energia. Um somador. Você soma um sinal de menos infinito até um dado do tempo, n, e vai somando isso o tempo. É um sistema com memória. Um sistema de média móvel, ou seja, estão falando muito sobre os dados da Covid, falam-se em média móvel, né? Só que a definição de média móvel, propriamente dita, é você centrar num determinado dia, olhar um número de amostras para trás, um número de amostras para frente e calcular. O que a gente faz hoje, o que o pessoal da televisão está fazendo em relação à Covid é calcular a média móvel para os dias passados. Não é uma média móvel centrada. Mas se caracteriza se você tem a saída em função de amostras de informação passada, é um sistema com memória. E como isso é visto na resposta ao impulso do sistema? Bom, aí a gente vai para a teoria. O que é a resposta ao impulso? É você pegar o sistema, aplica o impulso na entrada e gera na saída. Esse impulso, olhando aqui para o delta de n, por exemplo, ele só é não nulo em n igual a zero. Então, se ele é não nulo em n igual a zero e o sistema é linear invariante no tempo, ele é linear, a saída vai ser zero em qualquer instante de tempo diferente de n igual a zero. Mas em n igual a zero ele pode ser um impulso ou um impulso com qualquer amplitude. Para o caso contínuo, pode ser um impulso ou um impulso com qualquer área K. Bom, então o sistema vai ser sem memória apenas quando a resposta ao impulso for uma constante K vezes o delta, o impulso unitário. Porque a resposta ao impulso ela é a resposta do sistema quando o impulso é aplicado à sua entrada. O impulso só é não nulo em n igual a zero ou t igual a zero, indo para o caso discreto ou para o caso contínuo. Outro conceito importante é a inversibilidade. Algumas pessoas chamam de invertibilidade de sistemas LTI.
De tal sorte que a inversibilidade, ela é vista dessa forma. Você tem um sinal x de t, que adentra um sistema h de t, vai gerar uma determinada saída. Quando essa saída é aplicada a um sistema que a gente está identificando aqui como HI, que é o sistema inverso, a saída W de t aqui vai ser igual à entrada anterior. Então o sistema é de t inversível. Veja, indo mais um pouquinho para a minha área. Em comunicações é muito importante esse conceito de inversibilidade. Então, um sinal foi transmitido no meio de comunicação não guiado. Então, suponha que você tenha as faixas bem grandes de frequência, 10 MHz. Então, o primeiro MHz, o sinal é atenuado em 10 dB, o segundo MHz em 30 dB, o quarto em meio dB, e por aí vai. Então, o que é que aconteceu? O sistema que modela o canal de comunicações, ele variou o sinal de forma desigual. Então, no receptor, esse sinal chegaria de forma distorcida. O que é que o receptor tem que fazer? Ou seja, o receptor ele tem que promover o efeito contrário. Então, se em um canto ele foi atenuado de 10 e em outro de 20, na faixa de frequência que esse sinal foi atenuado de 10, dá-se um ganho de 10 dB. Quando ele foi atenuado de 20, dá um ganho de 20 dB. De tal sorte que o efeito final, ou seja, da atenuação do canal, vai ser o mesmo para toda a faixa de frequência. Então, para isso, você tem que ter e projetar um sistema inverso. E para projetar o sistema inverso, você tem que conhecer o que o canal fez no sistema de comunicações. E isso, assim, de forma prática, ele é feito mais ou menos de duas formas. Ou você coloca tons pilotos, que são os sinais senoidais distribuídos ao longo da frequência, e mede a atenuação que o canal provoca nesses tons, ou então divide em sistemas digitais, você pode dividir a informação em blocos e colocar, antes da transmissão da informação, alguns bits de controles, que a gente chama de bits de controle ou símbolos de controle, que são bits ou símbolos que são conhecidos pelo transmissor e receptor. Então, no início da transmissão alternada, o que é que o receptor vê? Ele vê aqueles bits que foram transmitidos e tenta usar aquelas informações para estimar o que está vendo com o sinal transmitido naquele bloco. Tá? E para isso, aí você determina um sistema inverso. Outras questões de sistemas inversos. Deixa eu me verificar aqui se eu teria alguma coisa na área de controle. Não, na área de controle eu não tenho. Eu tenho na área de transmissão de sinais, mais uma vez. O sinal FM, o ruído no processo de demodulação, ele é amplificado nas componentes de alta frequência. O que é que se faz na transmissão? Você manda mais potência, você distorce de forma intencional o sinal nessas componentes de alta frequência. Só que o sinal distorcido, aí quando ele vai ser acometido do ruído, nessas altas frequências ele vai estar com potência mais alta, então o efeito é menor. Mas na recepção você tem que fazer o efeito contrário. Se você amplificou demais as componentes de alta frequência, na recepção tem que atenuar. Então é basicamente isso. Você tem que determinar, ou seja, o conceito de inversibilidade de sistemas é que você vai ter um sistema inverso que desfaz o que o primeiro fez. E matematicamente é o seguinte, se eu quero que a entrada seja, a saída, me desculpem, que a saída seja igual à entrada, é suficientemente a gente saber aqui, se a gente está utilizando aqui a associatividade, que o H de t convoluído com o sistema inverso é um delta de t. Por quê? Vejam, se eu tenho um x de t adentrando ao sistema resultante, cuja resposta ao impulso é o delta de t. Eu tenho um x de t. Por que eu tenho um x de t? Usa a comutatividade. Esse sistema aqui equivale a você ter como entrada o delta de t e a resposta ao impulso ser x de t. Então, se você aplica a entrada de um sistema cuja resposta ao impulso é x de t, aplica um impulso, a saída vai ser x de t. Certo? Então, de tal sorte que a ideia que você tem aqui
o H de T e o HI, o sistema e o seu inverso, a convolução entre eles vai ser o delta, o impulso unitário. Aqui a gente tem dois exemplos. Esse exemplo aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente, na aula de hoje mesmo, a gente vai, e é o caso discreto, a gente fala um pouquinho mais para frente. E esse outro exemplo aqui é o seguinte: se o sistema direto dá um ganho de 2 no sinal, o sistema inverso tem que reduzir o sinal por 2. E o que eu falei para vocês, em termos de frequência, atenuar ou amplificar algumas componentes de frequência do sinal em função da frequência, isso é chamado de equalização de sinais. Tá? Então, todos os sistemas modernos, eles projetam lá, tem o sistema de equalização em frequência. Tá? Vai fazer uma equalização, só que é feita no domínio da frequência. Veja que se a gente olhar aqui, o ajuste desses ganhos do sinal é uma equalização no domínio do tempo. Certo? O que você pode pensar também aí, pessoal de instrumentação, é equalizar sendo um condicionamento do sinal. Certo? Você tem um sinal que chega com uma potência muito baixa ou está saturando, você pode condicionar esse sinal, você já tendo ano, se ele está saturando algum sistema, ou então amplificando se ele tem um valor baixo. Tá? Esse exemplo aqui para o caso discreto é similar, é quando você tem a primeira diferença e mostrar que o sistema H de N é convoluído com o H1 de N vai me dar um delta, mas eu mostro daqui a pouco, acho que na última página a gente vê isso. Vamos adiantar um pouquinho mais. Bom, causalidade de um sistema. Então, o sistema causal, que eu mencionei para vocês, é um sistema não antecipativo. Ou seja, ele só tem saída quando a entrada é não nula. Ou seja, ele só gera uma saída não nula quando, em resposta a uma excitação. E a causalidade é muito importante, certo? Então, alguns sistemas a gente vai ter que... O sistema tem que ser causal. Ou seja, ele só tem saída não nula a partir... ele é não antecipativo. Um exemplo, já que eu falei da luz. Essa luz só acende depois que a gente liga o interruptor, que vai mandar um sinal de tensão para a lâmpada. Então é um sistema causal. Tá? Então a causalidade, ela é importante. Agora, no contexto de análise de sinais e sistemas LTI, o que significa a causalidade? Veja, a causalidade, olhando aqui para o caso contínuo, quando você quer a resposta ao impulso, você aplica um delta de T ao sistema. E o delta de T, ele só é não nulo em T igual a 0. Logo, para esse sistema ser considerado causal, o H de N, o H de T, me desculpem, ele não pode ser não nulo para T menor do que 0, porque aí ele estaria antecipando a resposta. Há um sinal que é não nulo apenas em T igual a 0. Então, para garantir a causalidade do sistema, e a gente vai forçar isso algumas vezes, o H de T, ele tem que ser nulo para T menor do que 0. Então, para se garantir a causalidade de um sistema, o H de T tem que ser nulo para T menor do que 0. A mesma coisa vale para o H de N, para os sistemas discretos. O sistema vai ser causal quando a sua resposta ao impulso for nula para T menor do que 0 ou N menor do que 0. A causalidade é algo assim muito, assim, dependendo do caso, a gente não precisa se preocupar com a causalidade. Exemplo, se a gente já tiver um sinal gravado, então veja, indo para os casos de Covid, né, assunto bastante em voga, para calcular a média móvel, 7 dias suponha que eu queira uma média móvel de 7 dias, então eu olho o dia atual, 3 dias para frente e 3 dias para trás. Como os dados já estão gravados, assim, já tem o histórico, para qualquer dia eu olho o dia 20 de janeiro, eu olho o dia 20 de janeiro, 20, 21, 22, 23, 19, 18 e 17. Soma os casos e calcula a média. No processamento de voz, eu posso já ter o sinal gravado e fazer qualquer tipo de processamento. Então, a causalidade
ela é uma coisa importante, mas também não é limitada. O sistema não causal ele pode ser usado na prática mesmo, desde que você tenha um sistema gravado aí, dados gravados. Bom, caminhando para o fim, que a aula de hoje vai ser um pouco mais rápida, a gente fala da estabilidade, desculpe, de sistemas lineares e invariantes no tempo. Então, um sistema estável, a questão da estabilidade é importante. Ou seja, então, se a gente pode relaxar a condição de causalidade, a condição de estabilidade é meio complexo para se relaxar. Matematicamente, a gente diz que quando você limita em módulo a entrada, a saída tem que ser limitada em módulo. Então, isso é o conceito de estabilidade. Então, veja, eu mencionei que a estabilidade é um conceito mais criterioso, nós temos que tomar cuidado. Então, vamos para a área de equipamentos elétricos. Então, veja, se o sistema é estável, quando você tem uma entrada limitada, gera uma saída também limitada. Agora, se o sistema não for estável, então, por exemplo, a gente tem um equipamento doméstico que a gente aplica uma tensão vinda da Energisa, né, tensão com frequência industrial, 220 volts, 60 Hz, e por alguma carga d'água, o sistema dentro desse equipamento se torna instável e as tensões começam a aumentar. Se a tensão começa a aumentar, em algum ponto vai haver uma ruptura de isolamento, certo? Porque o isolamento, ou seja, tudo pode conduzir desde que a tensão seja muito alta. Você tem um ponto de ruptura da rigidez dielétrica de qualquer matéria, qualquer substância. Exemplo, até o ar, né? O ar, a rigidez dielétrica do ar, se eu não me engano, é 1 megavolt por metro. 1 megavolt por metro. 1 milhão de volts, distância de 1 metro, você vai tomar um choque. Porque ele rompe a rigidez dielétrica. Então, se o sistema é estável, então ele vai gerando tensões cada vez mais altas, e o isolamento desse sistema pode falhar. Se ele falhar, vai gerar um curto-circuito, as tensões aumentam e danifica tudo. Quando só danifica, é ruim, mas às vezes, para vocês, né, eu, como sou professor, estou trabalhando na área de comunicações só com baixas tensões, mas alguns de vocês efetivamente trabalham em indústria, trabalham em concessionárias de energia, pode morrer gente, certo? Um sistema instável é muito perigoso. Mas indo para o conceito de sistemas LTI, a gente tem que o sistema LTI ele vai ter uma entrada limitada e gerando uma saída também limitada. E é basicamente isso daqui, ó. Se você tiver um sistema LTI com uma entrada limitada em módulo, então aqui a gente vai fazer a questão para o caso discreto, mas também vale para o caso contínuo. Então, quando eu tenho um sistema linear invariante no tempo, cuja entrada é limitada a um valor B aqui, de bound, né, qualquer, quem vai ser a saída? Então, eu sei que a saída, y de n, é a convolução da entrada com a resposta ao impulso. Se eu quero um módulo da saída, se eu quero que a saída seja limitada em módulo, eu tenho que analisar o que é que vai ocorrer com essa soma. Bom, aqui desigualdade Cauchy-Schwarz, né, um alemão, Cauchy-Schwarz. Quando você tem o somatório de um x de k com h de k, o módulo disso, ele é sempre menor do que a soma de cada parcelas. Certo? Então, se você tem um somatório de várias parcelas, isso é sempre menor do que a soma dos módulos de cada parcela individual. Então, o y de n, eu posso colocar esse menor igual, porque a soma de parcelas, né, o módulo da soma de parcelas, é sempre menor ou igual à soma do módulo das parcelas individuais. Bom, se a gente troca nessa expressão aqui o x de k pelo seu valor máximo, a desigualdade aqui permanece. Ou seja, o y de n é menor do que essa expressão, e aqui eu vou trocar b, vou colocar o maior valor de b, o maior valor de x de n, que é b. Então, b passa a ser uma constante e vem aqui para fora. Então, eu fico com essa expressão, o módulo
de y de n menor ou igual a b vezes esse somatório, com k variando de menos infinito a mais infinito, do h de n menos k. Esse somatório aqui adveio da definição de convolução. Bom, para que esse sinal seja limitado, ele é sempre menor do que essa parcela. Essa parcela aqui, ela também deve ser limitada. Para que essa parcela seja limitada, dado que b é constante, é suficiente que essa porção aqui, k variando de menos infinito a mais infinito, no modo de h de n menos k, ou seja, se você soma de todas as amostras do sinal h de n menos k, veja que a variação aqui é em k, né? Você inverteu o sinal e deslocou de menos infinito a mais infinito. Ela também tem que ser limitada. Bom, então se você está somando todas as amostras, se você inverte o sinal, desloca ou não, você está somando as amostras dos sinais. Então eu posso substituir isso por um modo de h de n. Então, o sistema vai ser estável quando ele for absolutamente somável. O que é que eu quero dizer com isso? Você soma todas as amostras do sinal e isso vai convergir. Da mesma forma, se você tiver um sistema estável, em caso contínuo, analisando, fazendo uma transferência dessa expressão para cá, você vai calcular a integral. Você calcula a área sobre o gráfico no módulo de h de t. Se isso convergir, o sistema é estável. Tá? Então, essa observação é tão importante porque a gente sempre vai procurar sistemas estáveis. Até mesmo se... Diga. Então, a HDN ele precisa ser necessariamente finito, tem que ter uma duração finita, não? Não precisa ter uma duração finita, mas ele tem que tender a zero quando o n tende a infinito, entendeu? Porque, por exemplo, se você tem o sinal meio elevado a n de zero a mais infinito, se você soma meio elevado a n, com n variando de zero a infinito, isso é APG finita, né? O resultado disso é 1 sobre 1 menos meio, que é 2. Então, esse sistema aí é estável. Então, ele pode ser infinito. Mas se ele for infinito, ele vai tender a zero quando n tende a infinito. Por outro lado, se o sinal for finito, sempre que você somar essas amostras de um sinal finito, independentemente do valor dessas amostras, quando você soma várias amostras, uma somatória finita é sempre estável. Então, se o sistema tiver resposta ao impulso finita, ele é sempre estável. Mas essa é uma condição necessária, uma condição suficiente, mas não é necessária. Porque algumas respostas ao impulso podem ser infinitas, mas a sua somatória convergir. Ou então a sua integral. Tá? Então ele não precisa necessariamente ser finito para ser estável. Sistemas com resposta ao impulso finita e infinita, eles podem ser também estáveis. E aí você vai para a teoria de filtros. Então você pode ter filtros com resposta infinita ao impulso ou respostas finitas ao impulso. E os dois podem ser estáveis. Os dois vão, na realidade, você se trabalha sempre com sinais estáveis. Ok? Quem foi que perguntou para eu dar 0,001? Porque só eu estava falando. Foi eu, Levi, professor. Entendi. Levi, certo, Levi. 0,001 aí pela sua participação. 1 milésimo. Valeu, professor. Lembre disso no final. Tranquilo. Outro ponto importante dessa questão é o seguinte: em se tratando de sistemas mesmo digitais, você vai ter sempre limitações para a representação de variáveis, certo? Então, quando você tem um sistema que gera uma instabilidade, uma determinada variável pode crescer tanto de valor que você não consegue mais representar essa variável no espaço de memória do sistema destinado àquele sinal, tá? Então, é importante sempre trabalhar com sistemas estáveis, tá? Bom, como eu falei para vocês, aqui a gente tem
aquele exercício, né, que está na lista 24, é analisar se essa primeira diferença em um sistema cuja resposta ao impulso é o degrau unitário, se eles são sistemas inversos. Então, você verificar se esses sistemas são sistemas inversos. Então, para que o sistema seja inverso, a convolução entre eles tem que ser o delta, o impulso unitário. Então, toda vez que você convolui um com o outro, você vai ter um impulso unitário se os sistemas forem inversos. Então, a ideia é você fazer o H1, que é delta de n menos delta de n menos 1, convoluído com o de n. Aí nós vimos, quando você convolui com o impulso, ou seja, delta de n convoluído com o de n, ou seja, se você aplica a entrada do sistema cuja resposta é o degrau, o sinal delta, qual vai ser a saída? O próprio delta. Então, desculpa, o próprio U. Você aplica a entrada do sistema cuja resposta ao impulso é o degrau, aplica o impulso, a resposta vai ser o degrau. Se você atrasa a entrada, o delta de n, quando você atrasa a entrada, a saída também vai ser atrasada pela mesma quantidade de tempo, porque o sistema é invariante ao deslocamento. E quando você pega um sinal U, desenhando aqui para vocês que é o contrário, você tem um sinal U. Quando você desloca uma unidade e subtrai um do outro, você vai ficar apenas com delta de n. Então, de fato, esses dois sistemas, eles são inversos. É só abrindo mais um parênteses aqui, para falar um pouquinho da minha área, que é o seguinte. Quando você vai inverter o sinal, lembra aquela história que eu mencionei, que você distorce um sinal em frequência, vai promover o efeito contrário. Um grande problema é quando você tem nulo espectral, ou seja, quando você tem uma atenuação, que o cara chama de vale, né? Você tem a resposta ao impulso e ela cai muito, então ela atenua muito o sinal não dado frequência. Então aquele nulo espectral, quando você vai calcular o inverso disso, se fosse zero, né? 1 sobre 0 é infinito, então você não teria como inverter. Mas mesmo tendo um valor muito baixo, isso corresponderia a um ganho muito alto. Então a identificação, então, canais com esses problemas de aprofundamento, esses vales na resposta ao impulso, em que tem uma atenuação muito grande, são sinais problemáticos. Então, para se fazer uma equalização desse sinal, você tem que tomar cuidado com isso também. E o ideal, e existem algumas técnicas que chamam-se, você tem que fugir dessas regiões de alta atenuação. Em alguns esquemas, até usuais de tecnologia, eles ficam saltando em frequência para, se uma hora cair nesses nulos, ele possa sair. Então, eles desprezam a informação apenas quando ele está naquele nulo. Um sistema que faz isso, fica saltando em frequência, é o sistema Bluetooth. Não estou lembrado, são 79 saltos, que você tem 79 frequências distintas, cada uma com largura 1 MHz, em torno da faixa de 2,45 GHz. Tá? Então, esse é um dos problemas quando você vai calcular sistemas inversos. Não é a minha área, né? Mas, assim, controle e automação, você também tem problemas de nulos espectrais, ou seja, um aprofundamento na resposta ao impulso. Mas eu não posso dar um exemplo porque não é a minha área. Bom, aí depois, para finalizar, pergunta-se se o sistema, classificar esse sistema em relação à estabilidade, memória e causalidade. Então você tem o H1 dado pelo delta de n menos delta de n menos 1. Ou seja, eu tenho um impulso na origem, delta de n, menos, ou seja, um impulso com amplitude menos 1 em 1, a delta de 1. Aí pergunta se esse sistema é estável com memória ou causal. Bom, primeiro, se eu somo o módulo de todas as amostras aqui, vai dar 2. É finito, então o sistema é estável. Como a resposta ao impulso ela é não nula aqui em n igual a 1, com memória. E causal, porque ela é 0 para n menor do que 0. Então, esse sistema é estável, com memória e causal. Esse outro sistema aqui, que é a resposta ao impulso, é um degrau.
Se a gente somar todas as amostras, o módulo de todas as amostras, de 0 até infinito, não converge. Então, isso se trata de um sistema instável. Como a resposta ela é diferente apenas de um impulso em n igual a 0 aqui, então trata-se de um sistema com memória. Mas ela é nula para n menor do que 0. Então, de tal sorte que esse sistema aqui é causal, tá? Porque ela é nula para n menor do que 0. Bom, senhores, com isso, a gente termina o assunto relativo ao primeiro tópico, que seria o capítulo 1 do OP, que é análise de sinais sistemas. O capítulo 1 e 2, aliás. O que é que vocês vão fazer agora? Resolvam os exercícios, verifiquem deduções, leiam o livro, ou então algum outro livro. O livro que eu uso, a minha versão, ela está até aqui. É essa aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. É o Signaling System, é a segunda edição, certo? Mas o LaTe tem boas, Simon Hayek, então tem vários livros da área de análise de sistemas que vocês podem ler para se familiarizar e se aprofundarem mais nessa